O assunto tão importante que nós vamos falar é sobre a desintoxicação. Afinal de contas, por que o nosso corpo não se desintoxica sozinho? Ou será que ele desintoxica sozinho? Será que a gente tem alguma parte nisso? Como é que funciona o corpo humano nessa parte? Bom, a palavra detox, ela se tornou famosa e mundial. Muitas pessoas procuram esse assunto, e tem muitas e muitas pessoas de toda classe de idade, de toda classe social, de tudo, querendo saber cada vez mais sobre esse assunto. Eu já palestrei em diversos lugares esta palestra. Com esse assunto, eu sei que muitas vidas já foram salvas e muitas pessoas já hoje vivem uma vida feliz e alegre porque elas hoje se livraram de diversas e diversas doenças. Muitas pessoas curadas. Assim, a experiência que a gente tem com esse assunto é muito ampla, muito mesmo. Então, estamos intoxicados e doentes. Isso daí você não pode negar, né? Mas a gente vai saber o que é que realmente intoxica o ser humano. Tá ok? Então, esse mesmo assunto pela manhã e continuidade à tarde. Você não vai perder a tarde, vai. 4h30 a gente vai estar aqui. Bom, e também à tarde, para quem está aqui de manhã e vai retornar à tarde, tá? A gente vai estar aqui presenteando, é um sorteio, tá? Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, que é Princípios da Saúde. Então, esse livro a gente vai estar sorteando à tarde, tá ok? Muito conhecimento aqui nesse livro. Seguindo, então, muitas pessoas aqui da internet não me conhecem e algumas pessoas, de repente, aqui também não. Tá? Eu sou formada em diversas terapias e também na medicina ortomolecular. Assim, é uma grande felicidade na minha vida ter trocado de profissão e ter me formado nessas terapias naturais. Porque a medicina natural, a gente entende que foi a primeira medicina que existiu no mundo. Né? Então, assim, quando a gente queria ir ao médico, o médico ele era naturalista. Né? Isso desde a época de Jesus, da época de grandes pessoas pensantes de vários lugares do mundo. Os médicos eles estudavam as técnicas naturais. Então, a honra que se dava a Deus era muito maior, porque você não separava Deus e ciência, você simplesmente unia isso. Então, existe uma ciência, sim, por trás dos alimentos, por trás da água, por trás da argila e por trás de todas as terapias que, como professora de naturopatia, no meu curso a gente ensina sobre todas essas técnicas. Né? Então, ali você vê a foto ali do primeiro livro, né, que eu escrevi, que foi esse aqui. Graças a Deus, bastante pessoas já tiveram a oportunidade de ler. A gente também teve um programa de rádio lá no Sul, né? Todo sábado à tarde a gente falava, muitas pessoas que não eram nem cristãs, elas assistiam o programa e conseguiam acreditar que existe algo além de só tomar remédio, de muitas vezes não ter nem esperança para ter uma doença curada. E, através da medicina natural, elas puderam ter essa esperança. E muitas pessoas depois voltavam para a radialista e falavam com ela de como elas estavam mudando a sua vida. E isso é o maior presente de todos. Bom, também eu sou empresária, nós temos ali os nossos produtos naturais, está vendo ali as fotos. Também, através desses produtos naturais, muitas pessoas foram curadas. Então, eu quero dar toda essa honra e toda essa glória ao nosso Deus. Porque Deus que é o autor desta medicina natural. Deus é o autor de quê? Deus é o autor do corpo humano. É Ele quem nos fez e dele somos. E, irmãos, o salmista, olha que lindo que o salmista falou. Acompanhe em Salmo 139. Da outra vez eu li esse texto, porque ele é magnífico. Davi ficou impressionado com o corpo humano. E olha que naquela época não se podia abrir as pessoas. Seria um crime você fazer uma cirurgia. Era algo assim impensável. Jamais. Como você ia costurar de volta? Como você ia fazer esse corpo se fechar? Então, era algo assim que ninguém fazia. Então, vimos que Davi não conhecia o corpo humano. Ele não era um médico. Mas
ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu isso daqui. Acompanha aí. Eu te louvarei, vou acompanhar aqui. Eu te louvarei porque de um modo terrível, olha só como ele ficou espantado com o corpo humano. De um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha como Davi descreve. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Olha que coisa mais linda que Davi escreve. Queridos, o corpo humano é algo impressionante. Sabe? Ellen White, inspirada por Deus, ela escreve algo também falando sobre essa maravilha do corpo humano. Ela diz que Deus é o autor desta criação e ele pede que eu e você dê a ele a honra que é devida. Qual é a honra que é devida? Deus é o Criador. Já que ele é o dono, ele criou o corpo humano, ele quer que você conserve. Ele te pede que você conserve. Então, queridos, quando a gente vê aqui, olha, o corpo humano, a gente entende, sabe o quê? Que se fosse eu, Andressa, que tivesse criado uma coisa tão perfeita e tão maravilhosa, e eu desse agora para vocês cuidarem dessa obra-prima que eu fiz, e se agora eu dasse isso aqui para o Thales e dissesse assim, Thales, cuida para mim. Só que o Thales não vai ter cuidado. Ele vai começar a sujar isso daqui. Ele vai começar a tratar de qualquer maneira. Eu iria gostar? Não. Irmãos, esse é o pensamento de Deus quando Ele nos pede para conservar o nosso corpo. E às vezes nos achamos tão privados, achamos que é tão radical. Bom, eu não vou negar que eu tenho visto muito o pensamento radical mesmo. Eu trabalho com isso, vem alunos de todo tipo para mim, e eu tenho que consertar as cabecinhas às vezes. Mas certo é que quando você cuida da forma que Deus ensinou, qual é o manual que nós temos? A Bíblia. A Bíblia é o manual. A Bíblia fala sobre a saúde? Fala. Claro que fala. E o Espírito de profecia fala? Fala. Vamos ler, então, alguns textos do Espírito de profecia. Lemos na Bíblia aí como ele acha impressionante o corpo humano. Então, olha só. Deus se importa com o que você come? Bom, eu falei que você não pode ficar sujando uma obra que foi criada, nem ficar estragando. Nós somos o que nós comemos. Se eu como coisa ruim, é claro que eu não posso nutrir o meu sangue, a minha célula com coisa ruim. Né? Então, a gente tem que entender para que nós comemos, para que serve o alimento. Nós comemos para nutrir o nosso sangue, que esse sangue irá nutrir nossa célula. Entendeu? Se o seu alimento não tem nutrição, não tem valor nutricional, comparemos, então, o valor nutricional de um pão francês branco e o valor nutricional de um pão integral. Bom, o pão integral ele sempre vem com algumas sementes. Quando não tem sementes, tem o trigo que tem fibras. O trigo integral. Então, o valor nutricional desse alimento... O pão integral tem um valor nutricional. Agora, o outro, o pão francês branco, o valor nutricional dele não tem, porque se chama nutrição vazia. Nem nutrição. Caloria vazia. Ou seja, no nosso corpo, ele só vai servir para uma coisa. O pão branco, que não tem nutrição, ou outro alimento que não tem nutrição, valor nutricional, ele só vai servir para uma coisa. Para encher bucho, cariocamente falando, para encher a barriga.
E quantas vezes nos preocupamos em apenas encher a barriga? Esse é o perigo que a gente enfrenta. Encher, a gente só quer fazer o quê? Comer aquele pão, tomar o café e pronto, tá bom, já enchi. Mas não é assim que o nosso corpo é preciso tratar ele. O nosso corpo precisa de ser nutrido. Quando você muda a tua mente, olha aqui nesse livro aqui. Quando você muda a sua mente, olha aqui. 10 passos para a reeducação alimentar. Aqui tem essas aqui são as revistas que eu escrevi, e olha só. Para se fazer uma reeducação alimentar, você precisa desintoxicar. Aí depois você vem com a reeducação alimentar e com o conhecimento dos princípios da saúde, retirando também o cuidado também com cosméticos e alimentos que são cancerígenos, porque você vai fazer com que suas células adoeçam. Aqui não, que é a saúde natural, que é que esse livro Saúde Natural, ele já fala mesmo como tratar depressão e ansiedade e tudo mais. De tarde a gente vai deixar alguns expostos, quem quiser. Mas, enfim, eu quero que você acompanhe essa leitura aqui do Espírito de Profecia, que fala assim, como que Deus se importa com o que você come. Porque ele fez a célula para que ela se nutra. E sem nutrição celular, você vai ficar doente. Por isso que é o câncer. O câncer é uma falta de nutrição celular. Ou uma intoxicação. Acompanhe comigo a leitura. Bom, está um pouco pequena ali. Dá mais ou menos. Eu vou ler para você. Bom, isso aqui está no Espírito de Profecia. Ellen White, ela diz assim, que se alguém não conhece, é uma escritora americana. Ela diz, ele revelou os princípios da vida. Claro, ele fez o corpo, então ele tem que dizer como cuidar do corpo, senão eu, Andressa, não vou saber, né? A menos que ele me revele. É nossa obra obter conhecimento, por isso que eu vim aqui dar conhecimento para vocês. É nossa obra obter conhecimento desses princípios, pela obediência, cooperar com Deus na restauração da saúde do nosso corpo. Muitas vezes nós oramos a Deus falando assim, Senhor, me cura, me cura, me cura, mas não fazemos nada para ser curados. Às vezes a gente está passando todo dia na porta da nossa casa, pisando na planta que vai curar. E você diz, Senhor, me cura, me cura, me cura. E Deus não te cura. O que Deus quer que você faça? Coopere com Ele. Cooperação. Ou seja, um ajudando o outro. Entendeu? Assim como eu vou passar a informação para você. Se você não fizer nada disso, não vai adiantar nada. Você vai continuar do jeito que você está. Porque eu estou passando informação. Foi isso que Deus fez. Deus passou informação para você. Agora, a liberdade é sua. De fazer ou não, né? Quem sou eu para tirar a sua liberdade? Deus não tira, né? Então, aqui diz assim, o organismo vivo é propriedade de Deus. Claro, foi Ele que fez. A Ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus. Poxa, a gente se preocupa tanto com o dízimo, né? Não queremos roubar a Deus no dízimo, e ficamos roubando a Deus com a nossa saúde. Por não cuidar o quê? Do alimento, viu, Thales? Se eu der para você aquele bonequinho falar assim, cuida, e você não cuidar, você está me roubando. Poxa, que coisa, né? Mas é assim essa relação com Deus. E aqui ele diz assim, olha, a falta do cuidado pela maquinária viva é um insulto ao Criador. Poxa, aí pegou pesado, né? É um insulto ao Criador. E diz assim, há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e de morte prematura. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele tem nos comprazido em nos dar, com referência às leis da vida e da saúde. Tem lei para tudo. Quando a gente, lá no meu curso, lá tem um estudo do corpo humano. Quando a gente estuda o corpo humano, você vê que não dá para você ficar separando o corpo. A gente tem mania de dizer, está doendo minha cabeça, está doendo meu pé. Mas, gente, está tudo junto, está tudo ligado. E aqui Deus diz mais um pouquinho aqui. O Criador, olha ali, a maquinária viva de novo. O Criador do homem organizou a maquinária viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinária humana em saudável ação. Desde que o instrumento... Tem uma condição. Deus quer manter seu corpo saudável, mas tem uma condição.
Desde que, olha só, quando Deus fala isso, aí a gente tem que, opa, peraí. Desde que, cadê, onde está? A gente se perdeu aqui. Vocês estão enxergando? Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Ah, olha só, vocês estão enxergando. Eu estou tentando me achar ainda. Ah, tá. Deus se comprometeu a manter essa em ação desde o instrumento. Obedeça, desde que você obedeça as suas leis e, irmãos, coopere com Ele. Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação às leis de Deus também. Puxa, eu não sabia que a saúde era tão importante assim. É muito importante. Então, verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrar os 10 mandamentos. O mundo está, em grande medida, entregue à satisfação do apetite e à disposição do seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. A ignorância nessa coisa é pecado. Gente, eu fiz um grupo lá de saúde. Perguntem o que quiser, eu vou responder vocês. A gente está aqui para ajudar. É sério. Se está sentindo alguma coisa, fala lá. Ou se ficou com vergonha porque tem outras pessoas, fala no privado. Mas se cuida, procura informação. Eu não tenho tanto tempo, mas eu já queria só fazer uma introdução. Deixa eu ver aqui onde a gente está. A reforma de saúde foi me mostrado que é parte da mensagem angélica. E essa está com ele tão intimamente ligada como está o braço à mão com o corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nessa obra. Que obra? Na obra de saúde. O povo de Deus não está preparado para o quê? Para o autoclamor. O autoclamor é finalizar a obra de Deus, que Jesus disse que só vai voltar quando a mensagem for pregada. E diz que a mensagem de saúde é o braço direito desta obra. Eles têm uma obra a fazer por si mesmo e que não podem deixar para que Deus faça por eles. Bom, quando Jesus tem uma comparação do Espírito de profecia que eu acho muito interessante, que ela diz que na volta de Jesus, diz que assim como o povo de Israel oferecia sacrifícios de oferta sem doença, assim também Cristo quer nosso corpo como sacrifício vivo e não agonizante. É interessante essa comparação que ela faz. Por quê? Porque o sacrifício hoje sou eu. Lembra da temperança? Lembra do ministério de mordomia? O ministério de mordomia sempre fala que a oferta sou eu. Como está ligada a mensagem, né? Realmente, hoje, antes, eu tinha que ir lá e dar um cordeiro, mas se eu desse aquele cordeiro do outro lado, manchado, doente, Deus não aceitava. E Ellen White faz uma comparação, dizendo que na volta de Jesus, tá? Deus quer que esse sacrifício que sou eu esteja limpo. Olha só, esteja limpo, é porque a minha tela lá está virada. Esteja limpo e não o quê? Doente, agonizando. Irmãos, conhecemos as coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. Cada vez mais estamos ficando fracos, desanimados, com menos vontade de sair de casa, mais depressivos e mais tudo. Irmãos, essa condição não é uma condição que agrada a quem criou o corpo humano. Eu quero fazer um momento de reflexão antes da gente entrar no momento da palestra, porque se vai acontecer tantas coisas ruins antes de Jesus voltar e ele aparecer no céu, e você não tiver como aquela moça ali, com vigor de saúde, mas você estiver doente, você acha mesmo que você vai ter ânimo para terminar a obra que tem que terminar? Que é ajudar outras pessoas a conhecer este Criador? Você não vai ter vontade de fazer esse trabalho. Porque hoje já não temos.
De hoje você não gosta de comer fruta, você não gosta de comer um monte de coisa. Hoje, mudar a sua língua, mudar o seu gosto para coisas naturais, não é fácil não, gente. Eu não vou dizer para vocês aqui, olha, é muito fácil. Não é fácil. Mas se nós não fizermos essa obra agora, deixarmos para quando Jesus voltar, Jesus fazer isso por nós, a revelação diz assim, olha, Cristo não mudará o nosso caráter na sua vinda e nem o nosso gosto. Ele diz, Deus é blasfemado por não seguirmos o exemplo de Daniel e de Jesus. E tantos que ele chamou, e lhes deu um cardápio diferente. Todos que Deus chamou, Deus lhe deu um cardápio diferente. Então, na grande ceia com Jesus, nós vamos ser chamados para sentar nesta mesa linda e maravilhosa, cheia de coisas naturais. Você sabe qual é o alimento do Éden? Você sabe? Frutas e sementes. Só que hoje nós não podemos viver só com frutas e sementes. Por isso Deus foi acrescentando verduras, foi acrescentando raízes, por causa do valor nutricional dela e porque as verduras também nos desintoxicam e muitas coisas mais. Então, por isso que Deus teve que ir alterando a alimentação. E hoje, Deus mais uma vez alterou a alimentação. Tá ok? Então, ali, quando Ele nos chamar para sentarmos àquela mesa e você dizer, Jesus, eu não gosto de nada que está aqui. Queridos, infelizmente lá... Não, felizmente. Lá não vai haver carnes, animais mortos, porque lá Deus é um Deus de vida. Deus não é um Deus de morte. Então, o alimento que vai estar lá vai ser alimentos saudáveis. E se hoje você diz que não gosta de nada, queridos, vai ficar difícil lá. Porque você vai estar fazendo um insulto ao Criador. Ele vai dizer, mas eu criei a maçã, mas eu criei a pera, e você diz que não gosta? Não é um insulto? Já pensou, você faz uma coisa tão gostosa, eu vou lá na sua casa e eu falo, não gosto de nada que tem aqui. Mas que chato, né? Você vai dizer, eu não chamo mais ela aqui. Mas é isso que acontece. Bom, vamos entrar então no momento de reflexão. Irmãos, estamos intoxicados, agora vem a resposta. Bom, a gente vai fazer algumas... por que o nosso corpo não se desintoxica sozinho? Bom, a maquinária viva ela é perfeita. Mas se é tão perfeita assim, por que ela não se desintoxica, então? Afinal de contas, o que acontece? Vocês não valem falar, viu? Que a família sabe tudo. Imagina quantas vezes eles já assistiram, quantas igrejas eles já assistiram nessa família. Olha, gente, lá no Sul, então, foi demais. Eu quase não ficava na minha igreja, de tanto que eu estava palestrando numa igreja ou em outra. E se você que está aí deseja que essa palestra esteja na sua igreja, pode nos convidar, que com o maior carinho nós iremos até a sua igreja. Então, o que nos intoxica? Essa lista eu preciso ler para vocês. O excesso de sal, principalmente o refinado, que foi retirado 80 minerais, né? A nossa fonte de mineral é principalmente o sal. E hoje, o sal refinado ele contém apenas 2 minerais. Então, não tem como você ter saúde com 100 minerais no seu corpo. A medicina ortomolecular estuda muito sobre os minerais e as vitaminas. E olha, quando a gente repõe os minerais, a pessoa dá um up na sua saúde. Como ela fica diferente. A Janaína sabe, né, Janaína? Olha ali, ela é prova viva. Quando eu cheguei, vamos lá, Janaína. E ela, cumpriu certinho e está muito bem de saúde, né, Janaína? Graças a Deus. E você também, que se estiver doente... pode, hoje à tarde, descobrir como se livrar da sua doença. Eu sei, porque muitas pessoas foram curadas com essa desintoxicação. Agora, o que mais... Eu sei que você está lendo ali, que você está curioso para saber o que te intoxica. Mas calma aí, vamos ler junto. Frituras, fumo, café, bebidas alcoólicas, drogas, abusos de medicamentos, mercúrio das vacinas e os químicos das radiações... Não, mercúrio das vacinas e os químicos. As radiações... a vida sedentária, o estresse, o agrotóxico, os aditivos químicos, que são os conservantes, acidificantes, corantes, os metais pesados, Wi-Fi. Tem coisa ali que você vai... isso me intoxica. O Bluetooth, os químicos de produtos que ingerimos, o poluente de ar que respiramos todos os dias, metais pesados como ferro, alumínio das panelas e alumínio também dos antitranspirantes.
Quem me segue no Instagram, se você não me segue, segue lá, Andressa Marvila Naturologia, eu ensino muita coisa e ensinei a fazer um antitranspirante natural. Por quê? Justamente por causa desse alumínio que fica entrando o tempo todo no nosso corpo e todo santo dia por anos a fio. Entendeu? Então, os celulares, os computadores, a televisão, as torres que ficam em nossa cidade, usar muito papel alumínio também libera alumínio, o esmalte nas unhas também, a tintura de cabelo também, o desodorante, a pasta de dente, o antitranspirante, a nanotecnologia, o 5G e tudo que vem da tecnologia intoxica diretamente a nossa célula. Por isso que o número de câncer está aumentando cada vez mais. Entendeu? Olha, tem coisa da lista ali que eu vou ter que ser real. Dá para desintoxicar de quase tudo. Mas tem coisas da tecnologia que não dá para desintoxicar, tá? Eu tenho que falar a realidade para você. Não adianta eu querer vender desintoxicação. Na verdade, eu nem vendo desintoxicação. Já foi-se a época. Hoje em dia eu não vendo mais. Só se for para os alunos. Mas, gente, a nanotecnologia não dá para desintoxicar. O 5G também não, porque o 5G é a nova... a gente tem o 4G no nosso celular, né? Agora está vindo a grande tecnologia do 5G. Ela é incrível. Mas só que ela vai diretamente entrando no nosso corpo mesmo, tá? Então, vai ter torres... hoje, a gente tem torres bem distantes uma da outra. A 5G são torres bem próximas. Então, ficaremos mais expostos. Na verdade, quando o 5G chegar na nossa cidade, eu acho que vai ser impossível não ter um câncer. Na cidade. Se você vive no campo, parabéns. Porque quem mora na cidade, eu acho que vai ser quase impossível. A menos que, olha, Deus, que é o Criador, que eu confio nele, a gente tem que se apegar muito com Deus quando esse tempo chegar. Já está chegando, tá? Em Florianópolis já tinha 5G já sendo instalado e a TIM já comprou. E a nanotecnologia é impossível também desintoxicar dela, porque a nano ela é pequenos robozinhos que vão morar dentro do nosso corpo. Isso já está sendo introduzido em cosméticos, né? A L'Oréal Paris já colocou a nanotecnologia, né? É um creme, você passa na pele ali, e esses nano, que é o robozinho menor do que o fio do nosso cabelo, ele é menor do que a célula. Estudem sobre isso, se vocês quiserem saber. Tudo que tem nanotecnologia. Vacinas hoje tem nanotecnologia, que é a nova vacina. Então, assim, essas coisas não dá para desintoxicar, tá bom? Agora, o resto dá. Então, é uma boa notícia. Agora, vamos lá, no próximo aqui. Essa intoxicação é terrível para todo o corpo. O corpo é muito forte por ainda conseguir o quê? Sobreviver a tanta intoxicação. Tem coisas ali que até dá para você desintoxicar, tá? Tem coisas que dá, mas tem coisas que, como eu falo assim, não é que dá para desintoxicar. É o seguinte, vou explicar para vocês uma coisa bem importante. Tem coisa que dá para você evitar a intoxicação, tem coisa que não dá. Porque se você não sabe criar uma pasta de dente natural, você não vai saber outro meio de escovar seu dente sem ser pela pasta que a gente compra. Então, o flúor, tudo que está ali, vai te intoxicar. Tem coisa que não dá para viver sem. Tipo, dá para ficar sem Wi-Fi? Não dá. Eu trabalho na internet. Eu preciso falar com os meus alunos pela internet. Eu preciso vender pela internet. Então, eu fico o tempo todo exposta a isso. Eu fico exposta à radiação o tempo todo. Mesmo se eu não tivesse esses aparelhos, o celular na minha mão, tem torres na minha cidade. Hoje, viver desintoxicado é impossível, tá? Mas, graças a Deus que a medicina natural tem para você a solução. Estudamos muito, dia e noite, para descobrir como desintoxicar o seu corpo. Porque não tem como eu vir aqui e dizer assim para vocês, gente, para de usar isso, para de usar aquilo, para de usar não sei o quê, para disso, para... Gente, não dá. Não dá. Temos que ser realistas. Então, como você está continuamente sendo intoxicado por tudo isso que a gente falou, o que você tem que aprender hoje é se o seu corpo está desintoxicando sozinho ou se você precisa fazer algo além para ele. Show? Então, quem é que vai vir de tarde aqui? Levanta a mão. Agora eu vou ver a mão. Ai, gente, indeciso. Levanta a mão, gente. Vem 4h30. Ah, você está indeciso. 4h30. Então, eu vou desligar aqui e vou falar assim, não filma.
não vai ser filmado. É porque as perguntas que tem aqui, gente, no momento da palestra, são perguntas tão importantes que outro aprende também com a pergunta do outro, que não adianta. A pessoa vai estar vendo ali e não vai ter essa pergunta respondida. E tem. Sempre tem muita pergunta. Teve uma época, um dia, que eu estava fazendo uma palestra que eu fiquei 1 hora respondendo pergunta. Aí eu falei, gente, chega. Parou. Porque, olha, e a palestra à tarde é, no máximo, 1 hora só. Entendeu? Entre perguntas também. Então, como que o nosso corpo reage a todas essas intoxicações? É isso que a gente vai aprender agora. Tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Quando começa a intoxicação? No momento ali, na mamadeira da criança. Quando você tira o leite materno e você vai introduzindo a mamadeira com açúcar, você já começou uma intoxicação bem séria na criança. Tá? Então, o que essa intoxicação faz no nosso corpo? Deixa eu ver aqui. É aqui que começa. Olha só. Vê aqui que eu estou acompanhando com vocês para poder ler. Essa intoxicação é terrível para todo o corpo. Há depósitos de matérias tóxicas no tecido do organismo, retenção de líquido, há depósito nas artérias, nas veias. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, rapidinho. Eu vou entrar nesse assunto aqui depois. Eu vou voltar aqui porque eu vou explicar, porque senão a gente não vai ter tempo. Vou deixar nessa imagem. Tá? Senão não vai dar tempo por causa da hora que eu tenho que terminar. E outras imagens mais fortes sobre intoxicação a gente vai ver na parte da tarde, porque eu tenho que explicar sobre elas. O que eu vou explicar agora é exatamente isso. O que acontece com o seu corpo quando ele começa a se intoxicar? A intoxicação forte. Tá? Você imagina que, olha só, você imagina se o seu coração estiver intoxicado, ele vai funcionar direito? Vai? Vamos, então, entender sobre o que é a intoxicação. Olha só, aqui na igreja, tem uma pessoa responsável pela limpeza da igreja. Mas, se ela ficar muito tempo, ela está vindo, está limpando e está conservando. E nós também conservamos. Mas, se houver durante muito tempo, ela não arrastar esse vaso, mesmo ela limpando, ela vai perceber que tem ali depósitos de sujeira armazenados embaixo. Não é verdade? Agora, com esses depósitos, eu não vou precisar disso daqui mais, tá? Não vou precisar de slide, não. Vamos parar só nessa imagem. Então, veja bem. Se nós não fizermos uma limpeza na nossa casa, aquela limpeza geral, sabe? É o dia da faxina. Mesmo que a gente vá conservando e limpando todos os dias, ainda encontramos sujeira acumulada. Por que isso acontece? Por que quando você limpa teu carro, mantém seu carro limpo, você tem que dar uma geral no seu carro? Se você está conservando limpo, aí você diz assim, eu me alimento bem, eu como bem. Mas será que quem se alimenta bem também precisa fazer uma desintoxicação? Bom, eu acabei de dar o exemplo de um lugar que está sendo limpo e que está sendo conservado. Mas ainda assim, se eu não arrastar aquele vaso ali, eu vou encontrar sujeira ali. Porque tem que ser, sempre eu tenho que estar limpando, eu tenho sempre que estar arrastando. Agora, veja bem, o que acontece com o corpo humano? Digamos que você comeu pela manhã, aí quando foi, daqui a pouco você comeu mais um biscoito, daqui a pouco você comeu, e você come o dia inteiro. Não para de comer. Comer é bom, então vamos comer o dia todo. É assim que você pensa. Não, eu tenho que comer porque eu tenho que manter meu corpo vivo. Será que é assim mesmo que funciona? Vamos entender como funciona o nosso corpo. Bom, na realidade, o nosso corpo está o tempo todo tentando eliminar coisas que ficaram para trás. Quando nós nos alimentamos, sempre há restos
que o corpo vai eliminar pela fezes. Sempre. O bebezinho, quando come, ele evacua na mesma hora. Ou todo dia, pelo menos. Não é assim? Muitas vezes, falando até nós, parece pato. Comeu e evacuou. Por que que isso acontece? Porque sempre há restos de alimento para ser jogado fora. Se você comeu arroz, feijão, batata, sempre há restos daquilo ali que o corpo não quer aproveitar. Matérias que ele vai descartar. Agora, você tem uma prisão de ventre. O seu corpo reteu fezes. Ou as suas fezes não saem completa. Às vezes a gente sente que não foi uma evacuação completa. E com isso, o seu corpo vai acumulando toxina. Não existe nada que acumule mais toxina do que o nosso intestino. Porque ele deve fazer uma eliminação completa. E como ele não faz, ele armazena para fazer quando der. Então agora eu descobri que o meu corpo armazena para jogar fora depois. Todo dia você tem tempo de fazer faxina na sua casa? Sim ou não? Não. Todo dia você não tem tempo de fazer faxina na sua casa. É preciso fazer faxina todo dia na casa? Não. Por quê? Eu limpei aqui. Quando eu arrastar aquele vaso, vai continuar limpo ali. É com o passar do tempo, tá? Que vai intoxicando, que vai sujando, que o corpo ele vai dizendo assim, agora eu não consegui limpar isso daqui, eu vou armazenar para limpar depois. Então, tudo que você come, respira, todas essas intoxicações que a gente leu, o nosso corpo tenta o tempo todo eliminar. Quais são os sistemas de eliminação do nosso corpo? Pele é o principal. Boca. Quando você dorme, se você tirar um cochilinho, você vai perceber que você acordou com um hálito diferente. Por que que isso acontece? Porque o seu corpo entrou numa fase de desintoxicação. Você já reparou quando você acorda, o cheiro da sua pele é diferente? Percebeu? Também porque o seu corpo eliminou pelo maior órgão que existe, que é a nossa pele. Na verdade, tudo que entra na nossa pele deveria ser o que a gente come. Porque tudo que entra vai para a corrente sanguínea. Isso é muito sério. Então, o seu corpo, ele fica continuamente tentando se desintoxicar. E ele faz. Todo dia, quando você dorme, o teu hálito está diferente. Porque o seu corpo, agora todo mundo vai dizer assim, todo mundo vai gostar do hálito, né? Depois que acorda, né? Vai dizer, oba, desintoxiquei um pouco. Desintoxiquei um pouco. Mas é bom. Entendeu? Então, pelo intestino você se desintoxica, pela pele e pela boca. Essas são as vias de desintoxicação. O suor é maravilhoso para eliminar toxina. Suar é muito bom. Por isso que no exercício, quando a pessoa pratica exercício e soa bastante, ela melhora muito a sua saúde, porque a desintoxicação ali é maravilhosa. Então, o seu corpo está o tempo todo tentando desintoxicar. Mas, por que que eu falei que ele está tentando? Por que que ele não está conseguindo? O que está acontecendo com o corpo humano? Vamos, então, saber sobre essa ciência do nosso corpo tentando desintoxicar. Bom, eu falei que você desintoxica quando você dorme. Mas por que só quando você dorme? Exemplo. Você comeu 7 horas da manhã, veio para a igreja 11 horas da manhã agora, e você está o quê? Em jejum. Você não comeu nada. O teu hálito já mudou, sabia? Você sabe por que o seu hálito já mudou? Porque o seu corpo ficou em um estado para ele desintoxicar. Qual é o estado que o seu corpo está? Gente, eu gosto muito dessa parte agora. Porque é muito interessante como que age o corpo humano. É muito interessante. Deus é perfeito. O que impede do seu corpo parar a desintoxicação, a limpeza, né?
Ele é um faxineiro, ele quer o tempo todo limpar o seu corpo, porque ele precisa manter tudo em ordem, organizado, limpo, perfeito. Ele precisa fazer que tudo funcione. Se o corpo ele é tão perfeito e ele quer que tudo funcione perfeitamente, ele fica eliminando as sujeiras que ele mesmo armazenou, que ele mesmo não conseguiu jogar fora. O que impede dele fazer esse processo de fazer a limpeza dele? É a digestão. É a única coisa que impede ele de fazer a limpeza, é a sua digestão. Quando você come, esse sistema de limpeza do nosso corpo para tudo o que ele está fazendo. E sabe o que ele faz? Ele vai ajudar na digestão. O seu corpo fica, a sua mente, tudo agora trabalha em harmonia para que haja uma digestão perfeita. Agora veja você o que acontece. Quando você come e fica um período de jejum, o seu corpo acabou de fazer a digestão. O seu sistema digestivo parou, já fez a digestão, principalmente pela manhã, né, que a gente come pouco. Então, digamos ali que você comeu algo que com 1 hora já fez a digestão. Você sabe o que seu corpo vai fazer depois dessa hora? Queridos, ele vai correr para fazer a desintoxicação. Os faxineiros do nosso corpo vão correr para o quê? Para jogar fora o que ele armazenou, o que ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele estava fazendo ali a limpeza, ele estava limpando o corpo, e o que aconteceu nesse momento foi que houve uma digestão. Ah, então eu vou parar a minha limpeza e vou fazer o que é mais importante. Mais importante é dar conta da digestão. Ninguém vai deixar um alimento parado dentro do seu estômago. Não. Mesmo que aquele alimento leve 5 horas, mas a digestão vai ser feita. Você pode estar muito doente, horrivelmente doente, mas a digestão vai ser feita. Porque é primordial, não pode deixar alimento parado. Então, ele para a intoxicação, a limpeza, e ele vai lá para fazer a digestão. Acabou. Volta para o seu corpo está continuamente trabalhando. Você está dormindo e o seu corpo está trabalhando. O seu corpo não para. Ele está continuamente tentando desintoxicar. Ele está continuamente se limpando. Mas, se você é aquela pessoa que come o tempo todo, o seu corpo tem como desintoxicar? Não. Por que ele não tem como? Porque você come o tempo todo. E o tempo todo ele está ocupado ao seu serviço para fazer a sua digestão. Então, gente, por isso que quando estudamos sobre o sistema digestivo, nós não precisamos, o nosso corpo não necessita comer toda hora. Não é preciso. O nosso corpo ele precisa de nutrição para aquele dia. Para o dia seguinte, é nutrição para o outro dia. Você hoje vai chupar 5 laranjas e vai dizer assim, opa, vou ficar cheio de vitamina C para amanhã. Não é assim que funciona seu corpo. Não é assim. Ele vai pegar o que ele necessita. O que ele não necessita, ele vai jogar fora. Ele não precisa de excesso. Então, é todo dia chupando a laranja, todo dia repondo as vitaminas, todo dia repondo os minerais. É assim que seu corpo funciona. Todo dia. Entendeu? Agora, se você come apenas 3 vezes ao dia, como é mais o nosso costume na minha casa, você comeu pela manhã, ficou aquele período sem comer nada, só bebeu água, que a água não faz digestão, né? O suco detox, quando você coa ele em pano, ele também não faz digestão, porque não tem fibra ali, entendeu? Então, quando você ingere esse líquido, não vai fazer digestão. Então, está tudo bem, seu corpo vai continuar fazendo o serviço que ele estava fazendo, que é a limpeza. Limpar a casa, organizar a casa. Por isso que nós somos assim. Nós estamos sempre querendo organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar o nosso carro, organizar as nossas coisas. Nós queremos deixar limpo. Você vai dizer, mas tem pessoas que não são tão assim. Mas o seu corpo é. O seu corpo está continuamente fazendo esse serviço. Então, gente, é saudável comer o tempo todo?
Não, não é saudável. Porque você não consegue ajudar o seu corpo a se limpar. Então, o correto é ficar 5 horas sem comer nada. Esse é o tempo correto. Depois do almoço, então, corretíssimo, porque vai dar todo o tempo de fazer a digestão com calma, de absorver todos os nutrientes e depois se desintoxicar. Só que, quando a gente começou essa palestra aqui, a gente disse que a intoxicação hoje em dia é muito grande e que a gente não entende como que o meu corpo consegue lidar com tanta intoxicação, me bombardeando o tempo todo. Nesse momento que eu estou falando, eu estou sendo intoxicada pelo celular da frente, pelo meu celular e pelo Wi-Fi que está rodando na igreja e pelas torres. Ou seja, continuamente o meu corpo está sendo bombardeado por toxinas. O tempo todo. E como eu estou aqui sem me alimentar, o meu corpo está trabalhando nesse momento para se livrar dessas intoxicações e das coisas que ele deixou armazenada. Entendemos, então? Então, o nosso corpo também faz esta limpeza. Mas eu disse que você, assim como você fica continuamente limpando o seu corpo, você não consegue deixar sua casa sem fazer aquela faxina. Por quê? Poxa, eu estou limpando e ali debaixo ali do sofá ainda está dando aquela poeira. E conforme a poeira vai piorando, ela vai ficando grossa. E vai virando até pedra. Impressionante, né? Isso acontece nos nossos órgãos também. O que é a pedra nos rins? É exatamente intoxicação. Primeiro só começou com uma poeirinha. Depois criou traça. Depois foi criando sujeiras mais grossas, mais difíceis de remover. E quando tem essa sujeira, aquela crosta dura lá no carro de vocês ou na casa de vocês, vocês precisam de uma ajuda. Porque se você só ficar ali com a água, você vai ver que não vai conseguir desintoxicar, limpar aquilo ali. Então, o que você tem que fazer? Um escovão. A fibra é esse escovão. O que mais é um escovão natural? Assim como você, na sua casa, você precisa pegar algo extra para ajudar. Às vezes você tem que usar um antidesengordurante ou coisas a mais para poder conseguir fazer com que elimine realmente aquela sujeira, aquela crosta, você tem que esfregar. Assim como você tem o seu dia de limpeza, existe, então, a desintoxicação. Queridos, com tudo isso que eu falei, é impossível deixar o corpo se desintoxicar sozinho. Impossível. Andressa, mas eu me alimento bem. Eu sou vegetariana, sou vegana, sou isso. Parabéns para você. Mas você ainda é um intoxicado. Você ainda é assim, bombardeado o tempo todo por toxinas por todo lado. Não é questão do que come, é questão de que todos estamos intoxicados. E precisamos do dia da faxina. E nessa tarde, eu vou ensinar vocês como fazer essa faxina. Bom, há um tempo atrás, vocês não gastariam menos de R$100 para uma consulta dessa comigo. Mas eu quis ensinar às igrejas sobre um assunto tão importante. E essa é a palestra mais pedida. O que eu mais falei na minha vida foi sobre isso, por causa do resultado que eu já tive. Por causa do que eu já vi, do que eu já presenciei. Presenciei pessoas que estavam com operação marcada. E o médico disse, não precisa mais operar. Você não tem nada. Pessoas que tinham mais de 16 anos, toda amarela, com os olhos todo amarelo, que já muitos médicos passou tudo o que foi preciso para curar aquela pessoa. E nunca houve nem mesmo o conhecimento do que aquela pessoa tinha. E em uma consulta, em uma desintoxicação dessa, que eu vou ensinar à tarde, a pessoa nunca mais voltou no meu consultório, porque ela nunca mais precisou de médico.
porque ela ficou curada. Apenas com uma desintoxicação, a pessoa ficou curada. A pele voltou ao normal, os olhos ficaram brancos de novo. Todo aquele amarelo. Imagina uma mulher toda amarela, com uma cor feia na pele. Era assim que ela estava. Que pena que ela não gravou. Muitas vezes a gente esquecia de pedir esses testemunhos. Mas no meu canal do YouTube, Princípios da Natureza, que é a marca a nossa marca é Princípios da Natureza. Lá tem vários testemunhos de pessoas que foram curadas de psoríase, uma doença tão terrível que é considerado a psoríase uma doença que não tem cura. E diversas pessoas foram curadas com essa desintoxicação. Como o seu corpo fica armazenando essas sujeiras, ele vai criando pedras. E assim vai criando a pedra em vários órgãos, como vesícula, fígado, como também no rins, e criando doenças. Por quê? As células dali começam a ficar intoxicadas. E elas começam a reagir de uma forma diferente. Ela começa a fazer um outro trabalho que não é o dela. Queridos, eu não vim aqui para dizer para você o que você tem ou o que você não tem que comer. Porém, eu posso te ajudar também nisso. Por isso que muitas vezes a gente escreve revista, livros, para poder também ajudar nisso. Dar informação, como lá no meu Instagram tem muitas informações. Mas hoje eu não vim aqui para dizer para você que você não pode comer isso ou aquilo. Eu vim te dizer que mesmo se eu comer alimentos saudáveis, eu estou, sim, em intoxicação. Eu estou sendo, sim, suja por dentro. Agora vamos fazer um parâmetro. Deus, o meu Criador, me fez de uma forma maravilhosa. Mandou eu cuidar do meu corpo. Mandou eu cuidar do meu fígado, que é o maior órgão que existe. Vamos falar muito dele de tarde. Deus me pediu para cuidar de cada organismo, de cada maquinária viva que ele fez. E o que eu faço? Eu deixo ele todo sujo, cheio de pedra, cheio de crosta. E quando a gente tem gente que fica desesperado quando tem uma diarreia. Gente, a melhor coisa que o teu corpo pode fazer é ter diarreia. Porque ele está eliminando sujeiras acumuladíssimas que estavam lá dentro. E não tem nada mais que intoxica o nosso sangue do que o nosso intestino. Do que ter fezes retidas ali. Porque isso vai para o sangue. E vai para o cérebro. Conhece pessoas que são chamadas fulano é enfesado? Existe isso mesmo. Fezes vão para o sangue, sim. Porque ficam retidas no intestino. Isso é terrível, é uma intoxicação terrível. Então, eu vim aqui te mostrar o problema, mas eu vim te dar a solução. Pela manhã, jamais daria tempo de falar tudo isso, de ensinar, mas à tarde vai dar tempo. Às 4h30 eu vou estar aqui. E eu convido você, que está em casa, também a estar aqui. Estamos tomando todas as medidas de segurança. Estamos todos tendo cuidado. Está todo mundo de máscara, está todo mundo tendo cuidado. Mas eu convido você a estar por causa da diferença que dá quando você está e você pergunta e você tira a sua dúvida. Porque você tem que aprender a fazer essa desintoxicação. Porque só o seu corpo sozinho não está dando conta. Porque você não para de comer. Se você ficar o dia inteiro sem comer, você pode ficar com uma fraqueza. Então, quem é que vai conseguir... Mesmo se você ficasse 5 dias sem comer para tirar toda essa intoxicação do seu corpo, não dá. Você precisa de ajuda. Você precisa usar os elementos corretos. A técnica, que é essa que eu falo, que eu ensino tanto no meu curso, a técnica dessa arte, que é a arte da limpeza interior. Tá ok? Então, eu estou terminando agora. Para que eu veja você, nós vamos sortear o livro Princípios da Saúde à tarde. Vamos trazer alguns materiais para depois do pôr do sol, porque é necessário que você tenha o material que você vai fazer a desintoxicação, né? Nós vamos ensinar aqui, nós vamos falar mais. Tem muita coisa que eu preciso mostrar para vocês como fica o nosso órgão intoxicado. Gente, é uma coisa horrorosa. Mas Deus não fez uma coisa horrorosa. Olha só.
Deus fez tudo lindo, gente. Sério. Quando você vê isso aqui, você diz assim, gente, que coisa mais linda. Deus fez tudo lindo. O corpo humano é algo maravilhoso. Mas ele limpo, ele é maravilhoso. Quando ele começa as sujeiras vindo aqui, querido, isso aqui fica tudo preto. Fica tudo verde, fica cheio de cores. Olha como fica feio o órgão intoxicado. Fica cheio de gordura no fígado, de tudo. Mas dá para tirar tudo isso, porque sozinho você não consegue, teu corpo também não. Tá ok? Conseguiria, se não estivesse o tempo todo sendo bombardeado por intoxicação. Como ele está o tempo todo sendo intoxicado, o tempo todo ele não dá conta. Tá bom?